Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Algum tempo atrás, a gente mostrou para vocês como fazer esse sistema aqui. Um sistema totalmente off-grid, pequeno, barato, mas que pode ligar praticamente qualquer coisa. E muita gente achou que esse sistema só ia funcionar numa situação de emergência, mas isso não é verdade. Agora nós vamos colocar esse sistema aqui para trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, para deixar as nossas casas e as nossas vidas muito mais seguras. Bora lá? Vamos continuar falando desse pequeno sisteminha aqui. Como você pode ver, ele foi montado aqui num cantinho da minha casa e isso daqui me dá garantia de ter energia mesmo se tudo lá fora bugar, porque ele é totalmente off-grid, também é bastante baratinho e muito acessível. Tá? Eu vou contar só por resumo aqui o que tem aqui dentro. Nós temos aqui dois inversores de voltagem. Isso daqui transforma a energia da placa em 110 ou 220, ok? Essa é uma bateria normal de carro e esse daqui é um controlador de voltagem que vai transformar a energia do sol em energia elétrica. É só isso. Então, a placa solar que está lá fora vai se ligar aqui nessa peça, que vai transformar em energia que vai carregar a bateria. E a partir da bateria nós podemos extrair essa energia a partir dessas duas peças aqui, que são os dois inversores, tá? Ele pega a energia da bateria e transforma em 220 ou 110. Ponto. Como isso aqui é usado? É usado da mesma forma que você usa qualquer tomada, tá? Se eu conectar aqui e ligar isso lá na bateria, automaticamente ele vai me dar energia 110 ou 220. As baterias elas funcionam por carga. Essa daqui é uma bateria de 60 amperes. Cada um desses negocinhos que você está vendo aqui vai ter uma medida diferente, ou um nome para essa medida diferente. Não é tudo volts, não é tudo amperes, ok? Mas vamos resumir bem isso daqui para você poder entender. Essa bateria aqui, ela tem 60 amperes. Ela consegue ligar tudo o que você puder imaginar, até uma air fryer, por exemplo. Acontece que quando você ligar uma air fryer nesse sistema aqui, ela vai consumir muita energia e a bateria vai descarregar muito rapidamente. Uma bateria de 60 amperes consegue manter uma geladeira, por exemplo, por 4 horas, ligada, direto. Também consegue dar vários starts no seu freezer e fazer ele funcionar por muito tempo. Mas tudo isso eu já estou falando em outro vídeo para você, ok? Isso vai funcionar novamente ligando pelo inversor e não direto pela placa solar. Exceto, é claro, que você tenha uma geladeira que funcione nessa voltagem, 12 e 24 volts. E existe bastante delas. Não é o nosso caso, porque esses equipamentos eles são mais caros. Eu até pretendo mostrar uma que é uma bela de uma solução para um diabético sempre ter a sua insulina gelada lá. Mas ainda não deu para a gente comprar. Então, se você quiser colaborar com o canal se tornando membro do canal, entra aí que eu vou mostrar até como ligar isso daí aqui para você, ok? Mas no momento, nós vamos trabalhar só com aquilo que a gente tem nas casas e que é bastante comum. Uma geladeira, um ventilador, uma televisão. Ok? Acontece que dentro desse universo de placas solares e de energia, muita gente acha que ter um sistema pequeno como esse não é vantagem nenhuma, porque os sistemas on-grid, até os grandes sistemas off-grid, por exemplo, eles vão continuar trabalhando o dia todo, alguns deles até a noite. Então, o que acontece? Quando a pessoa vê um sistema pequeno como esse, ela acha que não é muito vantagem ela ter isso daí lá na casa dela. Pois hoje eu vou mostrar algo para vocês que vai mudar um pouco essa linha de pensamento de vocês. Nós vamos instalar um sistema aqui que vai ser um dos melhores e mais acessíveis sistemas de segurança que você pode imaginar para colocar aí na sua casa. Acontece que você, quando vai procurar isso no mercado, você vai achar dois tipos. Primeiro, os sistemas muito caros, que todo mundo concorda que é muito bom. E outra, os sistemas muito baratos, que as pessoas automaticamente percebem que não vai funcionar muito bem. Por que eu estou te falando isso? Porque você compra um sistema, ele é relativamente baratinho, você vai ver pelo que eu vou mostrar para vocês agora, ele vai funcionar muito bem, inclusive até ligado em placas e tudo mais. Só que ele é totalmente on-grid.
ele vai estar ligado na rede pública. Então, digamos que um assaltante, um marginal, um invasor ou até o próprio governo decida desligar a energia elétrica. Quando você desliga a energia elétrica, automaticamente você corta a alimentação e todo o sistema de alarme da sua casa é desligado, porque ele precisa de alimentação. Quando você vai numa agência de segurança, por exemplo, você vai comprar pequenas baterias que vão manter esse sistema como se fosse um pequeno no-break funcionando por mais tempo. Então ele vai ter uma autonomia de 6 horas, alguns de 4 horas, alguns até de 12 horas, que são muito mais caros. Mas a grande maioria desses sistemas são baratinhos e eles ficam ligados só enquanto tem energia na rede. A vantagem, quando você tem um mini sistema off-grid como esse, é que ele vai estar sempre ligado e que ele nunca vai desligar. Por quê? Porque durante o dia ele vai ser alimentado automaticamente pelas placas solares. E no final do dia, quando a noite cair de um dia para o outro, ele vai receber energia das baterias. Ou seja, nós vamos colocar o nosso sisteminha off-grid para trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, para proteger a sua casa com um baita de um sistema de alarme que, melhor de tudo, ainda é bastante barato. Bora lá ver como a gente vai fazer isso. Algumas coisas que você precisa saber até para a gente não ter discussão no futuro. Esse vídeo não tem nenhum tipo de patrocínio, ele não tem nenhum tipo de apoio, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, para nenhuma companhia, nada. Tudo que você está vendo aqui é baseado nas minhas pesquisas e na minha percepção, ok? Faz muito tempo mesmo que eu tenho tropeçado nisso aqui, ó. Um sistema de alarme, um kit de sistema de alarme. Eu vi isso no mercado, eu vi isso na internet, eu vi isso em loja de material de construção, eu vi isso até em supermercado de rede Restra lá em São Paulo. Estava lá na prateleira uma caixa com um kit de alarme para você instalar na sua casa. Eu olhei aquilo e achei muito interessante, mas então, quando eu fui pesquisar, eu descobri que quando corta energia, esse alarme para de funcionar. E a gente associou ao fato disso aqui consumir muito pouco, eu percebi que podia ser uma sacada muito interessante para você proteger a sua casa de um jeito bem barato. E, sinceramente, eu realmente acho que está na hora da gente começar a melhorar demais a nossa casa, principalmente na questão de segurança. Então, eu fui lá e gastei meros 200 mangos para comprar todo o conjunto que você vai ver aqui, ok? O nome desse conjunto que eu comprei é Guardião Lit. Não sei quem é que fabrica, tá? Esse daqui foi comprado numa loja de material de construção e ele vem absolutamente completo. Funciona da seguinte forma: essa daqui é a central dele, que você vai ligar na tomada, lá no nosso inversor, tá? A gente vai ligar ele no 110 e automaticamente na hora que a gente ligar ele no 110, a gente começa a configurar tudo o que vem junto com ele, tá? Ele vai vir um kit com 2 ou 3 alarmes de porta, você pode comprar sirene, enfim, dá para você montar do tamanho que você quiser esse negócio aqui, ok? Então eu vou esparramar ele aqui para você ver tudo que eu adquiri dentro desse conjunto que a gente vai montar hoje, ok? Aqui, ó, tem a peça, que é a centralzinha dele. Essa daqui é a sirene que você pode comprar. Ele vai aceitar até 2 sirenes, 2 cornetas. Então você tem uma casa aí de 2 andares, você pode colocar embaixo e em cima. Esse aqui é um sensor de movimento que tem uma configuração interessante que vai identificar a presença de cachorros. Na verdade, ele vai funcionar num nível do chão e os cachorros vão passar por baixo, você só configura as alturas dele. Isso daqui, se você tem uma escada, uma área de acesso ou qualquer coisa do tipo, ele vai funcionar, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui está o sensor, a parte que você vai prender na parede, ok? Ele funciona a pilhas e o que ele transfere de sinal é por essa antena aqui, tá? É perfeito se você quiser colocar ele num lugar para fazer uma espécie de armadilha. Se você pôr num acesso de uma escada, por exemplo, não tem como passar. Esses aqui, ó, são sensores de abertura de porta, tá? Como isso daqui funciona? É até que bastante simples e lembra muito aqueles que você compra na loja de R$ 1,99. Você vai colocar a pilha aqui dentro, vai configurar ele na central. Toda vez que as 2 peças se separarem, o alarme toca.
Então ele fica escondido atrás da porta. Quando a porta se abrir, ou a janela se abrir, ou seja lá o que for, que separe essas duas peças aqui, ele vai disparar. Esse é o outro acessório que você pode ligar na central. É isso aqui, ó, um botão de pânico, tá vendo? Você pode deixar ele fixo ou pode colocar ele em algum lugar. Quando você instala isso aqui em algum lugar e você aperta aqui, automaticamente você faz o sistema todo disparar e as cornetas, essas aqui, vão fazer aquela gritaria toda que a gente está acostumado a ver por aí, ok? Esse daqui você coloca geralmente numa sala mais segura, num ambiente mais seguro, porque ele é feito para que você dispare manualmente. Eu também investi numa redundância, num sistema de baterias recarregáveis que fica dentro desse equipamento. O que vai acontecer? Além de eu ter o sistema ligado direto ao off-grid lá, eu ainda tenho a segurança de ter mais algumas horas se caso tudo der errado no meu sistema off-grid. Não significa que eu vou perder o meu sistema de alarme. Ou seja, com a redundância fica tudo ainda mais seguro. Bom, o que eu vou começar a fazer é instalar o sistema de bateria de backup aqui dentro e eu já volto. Ó, vou ligar a sirene agora, ok? Vamos ver. Bom, ele vai entrar inicialmente aqui na nossa porta anticracudo, tá? Como isso aqui funciona? Fica de olho na luzinha aí, ó. Toda vez que a porta se abrir e separar o sistema, ele dispara, viu? Olha só. Dispara e ele só para se você for lá na central. Então vamos lá. A primeira peça eu vou colocar aqui no portão, ó. Olha só. Colocada. E a próxima peça eu tenho que chegar aqui bem pertinho, ó. E encaixar ela lá. Ela cola com dupla face, tá? Tá fechado o sistema. Vamos ver se ele funciona. Vou abrir a porta aqui, ó. Fica de olho aqui na luzinha. Vamos ver. Disparou. Já era, tá? Ele vai fechar de novo. Parou. Disparou. Então, toda vez que essa luz acender, a central lá vai começar a gritar. Eu vou ligar. Caraca, de novo, fecha aí. Não. De novo, teste é teste, só encosta. Eu vou armar. Agora você abre. Não adianta fechar depois, ele não para. A hora que ele dispara, ele vai embora. Muito legal isso, né? Eu ia falar, eu fechei minha tentativa de parar. Não vai parar. Então deixa eu colocar aqui na central para vocês poderem ver. Ó, aqui tá a central. Aqui tá o sisteminha de sirene, tá? Vamos de novo lá. Tá fechado? Tá. Armado. Abre. Cidadão mal consegue pensar com um troço desse na orelha. Meu Deus, é muito alto, hein? Puta merda. O importante é deixar bem claro que isso daqui é uma armadilha sonora. Pensando dessa forma, você vai conseguir instalar ela de formas muito eficientes aí no seu quintal. Não só em ambientes internos, mas também em ambientes externos. O nome disso que eu estou fazendo aqui é coração peludo. Eu estou trapaceando
o invasor trapaceiro sem vergonha cracudo, olha o que eu fiz. Eu coloquei um alarme ali e outro alarme aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Dessa forma, o cracudo vai achar que derrubando esse alarme, ou conseguindo tirar ele, a porta está segura para ele passar, porque ninguém que tem muito juízo coloca 2 peças de alarme na mesma porta. Pois é, só que eu sou um sobrevivencialista. Eu vou fazer uma armadilha, eu vou iludir ele. Ele vai achar que desarmou o primeiro alarme, só que tem outro lado, do outro lado. Esse é o conceito que eu quero passar para vocês, um conceito de armadilha. Lembre-se sempre que não tem muita segurança propriamente nisso. Segurança mesmo é uma bela de uma tranca. Mas isso daqui vai iludir um invasor, por exemplo, que se der o trabalho de querer tentar desarmar o seu sistema. Maldoso, né? Quem foi que disse que a gente quer ser bonzinho? A gente não quer. A gente quer instalar armadilha, não é? Então por que eu vou colocar uma armadilha ali em cima onde alguém pode procurar logo de cara? Eu posso querer colocar uma armadilha num lugar mais inusitado. Tipo, olha só, aqui embaixo. A gente já montou ele e espalhou todos os sensores pela casa. Eu fiz isso com o sistema totalmente desmontado, ligado numa tomada comum. Agora é a hora que a gente vai deixar ele off-grid de verdade, ok? Eu vou precisar de alguns equipamentos que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, tá? Um deles é esse daqui, um inversor de voltagem. Um para 220 e o outro para 110. Nós vamos usar o de 110. Muita gente pula boa parte do processo que acaba levando um monte de confusão para um monte de gente, tá? Eu vou fazer ele integral aqui para vocês verem. Eu vou abrir aqui, ó, tirar esse parafuso daqui. Esse é o parafuso preto, então eu vou colocar aqui o cabo preto. É por cor, ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Ó, tá colocado aqui, ok? Vamos colocar agora o vermelho, que é o positivo, tá? Então agora eu vou ligar vermelho no vermelho, preto no preto, tá? Ó, primeiro e o segundo aqui, ó. Opa, escapou da minha mão. Ah, filha. Pronto. Ligado, tá? Olha só, meu inversor já está conectado. O que ele tem é uma tomada aqui. Então agora eu vou acionar ele de vez, ó. Acionei, certo? Ele está funcionando. Tudo aqui está funcionando e eu tenho aqui uma tomada 110 para eu usar, certo? E agora fica muito simples. É só eu pegar o guardião aqui, a central de alarme, e conectar ela aqui nessa entrada. Automaticamente ela vai começar a funcionar. Vamos lá? Vamos ligar. Acionou. Prontinho, o guardião está funcionando. Aí é só você colocar isso aqui na parte que você quer protegida, né? Para ninguém ir lá e desligar ele. Mas o sistema todinho que a gente montou agora está funcionando totalmente off-grid, tá? A bateria solar alimenta, passa pelo controlador, alimenta a bateria. É essa bateria, a energia vem da bateria que vai fazer isso tudo aqui funcionar. Essa peça aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é o inversor, ela vai só transformar a energia de 12 volts para 110 volts. E aí você pode ligar qualquer coisa que você quiser. Bom, vocês não me viram instalar esse sensor de movimento aqui, tá? Eu não tenho uma área pronta para ele ainda, mas ele pode ser, como dica, né? Ele pode ser mais ou menos eficiente para o seu sistema. Ele é muito, mas muito mais eficiente se você colocar ele num corredor fechado, por exemplo. Se você tiver um corredor fechado na sua casa e lá no fundo você colocar o sensor de movimento, acabou. Fica virtualmente impossível entrar naquela área e o alarme não tocar. Se você colocar numa área externa, aí já é muito mais complicado, porque você vai ter que direcionar ele muito bem. Lembrando que esse daqui é um que você compra que já tem o sensor de animais, então até 12 quilos ele não vai disparar, tá? Eu não vou colocar agora, porque as configurações da casa ainda não estão prontas para um sistema como esse aqui, que eu quero de fato colocar num corredorzão que a gente vai ter aqui.
Você precisa se inscrever agora no canal para que você não perca absolutamente nada do nosso sistema de segurança off-grid, porque vem muito mais coisa por aí. Por exemplo, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como operar e alguns macetes muito legais. Isso daqui, ó, isso daqui é um timer muito baratinho que você também vai ligar na tomada lá e que vai permitir que você manipule muita coisa legal aí na sua casa. Tem também um sistema muito interessante e alternativo de câmeras. Isso mesmo, nós também podemos colocar câmeras off-grid, então os próximos vídeos vão estar bem legais para você. O que eu vou pedir para você agora é para compartilhar esse vídeo. Pega esse vídeo, joga lá nos grupos de Zap, compartilha, favorita ele, porque assim mais pessoas vão saber que não precisam ser reféns ou da luz que vem da rua, que é caríssima, nem de sistemas que são muitíssimo caros. Se você clicar aqui e ver os nossos vídeos, você vai ver que nós botamos um sistema off-grid muito baratinho e que pode operar e ligar muita coisa, desde manter a sua geladeira por algumas horas, até manter um sistema de segurança inteiro off-grid, que mesmo que a luz acabe no mundo inteiro, ele vai continuar funcionando. Essa é a nossa ideia. Isso é, de fato, um projeto sobrevivencialista. Eu quero saber exatamente o que você pensa e, novamente, pedir para você compartilhar isso nos grupos, porque quanto mais gente souber, mais a sociedade fica segura. Porque gente ensinando coisa errada, meu chapa, tem de monte. Gente tentando fazer com que você evolua e você se proteja da maneira eficiente, são bem poucas. Então, compartilha que você vai estar ajudando bastante gente que não tem nem noção de como é que isso tudo funciona. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.